Bom dia, pessoal. Professor Vieira, aqui falando com vocês. Sou professor de Física. Eu, juntamente com a professora Diana, estamos aqui nos primeiros anos, trabalhando a Física com vocês. Eu, especificamente, nas turmas do primeiro ano A, B, C e D, ok? Pessoal, aqui é a nossa recuperação paralela, onde esses assuntos vocês já viram com a professora Diana, né? Mas não custa nada que a gente revisar, tendo em vista que são conteúdos de extrema importância nesse primeiro momento, né, que vocês estão tendo contato com a física, né? Acredito que no ensino fundamental foi pouco contato, ou quase nenhum, né, com a física, mas esses conceitos são importantes vocês terem em mente, né? Aqui, quando a gente vai estudando aqui no estudo da física, nessa introdução, a gente vai ver a definição de grandeza física, os tipos de grandezas físicas, certo? Sistema Internacional de Unidades, nosso SI. Vamos ver quais são as grandezas físicas que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, certo? Na cinemática, a gente vai ver aqui a diferença entre instante e intervalo de tempo, ver a definição de espaço. Essas duas últimas aqui eu quero que vocês tenham bastante cuidado, né? Deslocamento escalar e distância percorrida. São duas coisas totalmente diferentes que costumam cair em prova, vestibular, né? Embora você já esteja no primeiro ano, mas já tem que pensar no vestibular, no Enem, certo? Cinemática, velocidade escalar média. A gente vai ver aqui a definição de velocidade escalar média, as unidades de velocidade, né? A gente vai ver aqui metro por segundo, as mais usuais, metro por segundo, quilômetro por hora, como é que transforma de unidade para outra. Movimento retilíneo uniforme, vamos estudar as equações horárias das posições, os tipos de movimento, classificação e tipo dos movimentos, se o movimento é progressivo, se o movimento é retrógrado, ok? Pessoal, quando a gente está estudando física, a gente, ao estudar algum fenômeno físico, a gente precisa, na maioria das vezes, fazer uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa das grandezas físicas, certo? Por exemplo, o professor deu um exemplo, no estudo de um movimento, por exemplo, de um móvel, eu quero observar o movimento de um móvel, de um automóvel em uma corrida, certo? Por exemplo, um automóvel de Fórmula 1, eu quero fazer o estudo do movimento desse automóvel. Eu preciso fazer análise de algumas grandezas físicas, certo? Por exemplo, velocidade. Eu quero saber o comportamento da velocidade do veículo de Fórmula 1 durante toda a corrida. Então eu tenho a possibilidade de fazer tanto uma análise qualitativa, certo? Será que essa velocidade é constante? Será que essa velocidade é variável? Varia de que forma? Ela varia de forma constante ou não? Então essa é uma análise qualitativa da grandeza física, a velocidade. Já eu quero saber a velocidade em determinado instante vale quanto? A velocidade em determinado instante de corrida foi de 120 km por hora. Essa é uma análise quantitativa da grandeza física, velocidade, ok? A gente tem alguns exemplos aí de grandezas físicas, né? Tempo, temperatura, massa, que essas três primeiras são escalares, a gente vai ver, são grandezas físicas escalares, velocidade, aceleração, força, etc, certo? Que essas três últimas aí, velocidade, aceleração e força, são exemplos de grandezas físicas vetoriais. Em física, pessoal, a gente tem dois tipos de grandezas. A gente tem as grandezas físicas escalares, que a gente vai ver qual a definição dela, e a grandeza física vetorial. A grandeza física escalar, pessoal, é importante vocês saberem essa definição. É um tipo de grandeza física que, para ela ser definida, ela está totalmente definida, está com seu sentido completo. Basta eu ter conhecimento do seu valor e da unidade de medida. Eu conhecendo o valor da grandeza física e sabendo a unidade de medida, a nossa grandeza física está totalmente, o sentido dela está completo, certo? Então eu não preciso mais de nenhuma informação. Por exemplo, o tempo. Quando eu digo que o tempo de um filme é de 2 horas e 30 minutos, é uma informação completa, não preciso falar mais nada, vocês entendem. Então, ela tem o sentido totalmente completo. Eu digo que a massa de um homem é de 80 kg, é uma informação completa. Eu tenho o valor numérico, 80, e tenho a unidade de medida da massa, quilograma.
Eu digo que a temperatura de um paciente é de 38 graus Celsius. É uma informação completa, uma informação suficiente, certo? Eu tenho o valor numérico 38 e tem a unidade de medida, que é graus Celsius, que isso aí vocês vão estudar, essa parte de termometria, temperatura, calor, vão estudar no segundo ano do ensino médio. Além da grandeza física escalar, pessoal, a gente tem também a grandeza física vetorial. Já a grandeza física vetorial, rapaziada, além do valor numérico e, né, que mostra a intensidade e a unidade de medida, eu preciso saber a direção e o sentido dessa grandeza. Por exemplo, quando eu digo que a velocidade de uma mosca, de uma velocidade de um inseto, é de 10 metros por segundo, de um inseto voador, né, uma mosca, por exemplo, é de 10 metros por segundo, essa informação ela é incompleta. Por quê? Qual é o sentido do movimento dessa mosca? A mosca se move no sentido ascendente, de baixo para cima, ou de cima para baixo, no sentido descendente? Essa mosca se desloca da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então vocês observem que quando a gente trata da velocidade dessa grandeza física vetorial, além do valor numérico, né, que o exemplo que eu dei aqui, 10 metros por segundo, valor numérico 10, a unidade de medida metro por segundo, eu preciso saber a direção, é uma direção vertical, é uma direção horizontal, e também preciso saber do sentido, ok? Então, quando a gente tem grandezas físicas desse tipo, a gente tá tratando de grandeza física vetorial. Outro exemplo, a força, né? Quando eu aplico uma força, quando eu falo para vocês que eu apliquei uma força numa mesa de 10 newtons, aí vocês vão perguntar, professor, essa força, ela foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o senhor levantou a mesa, né? Então, assim, eu preciso saber, além do valor numérico e da unidade de medida, para saber qual foi a direção e o sentido dessa grandeza física. Então, quando a gente está tratando de grandeza física com essa característica, são grandezas físicas vetoriais, ok? Aqui a gente tem um exemplo, a velocidade, né, que a gente vai estudar lá na frente, né, a definição de velocidade média, velocidade escalar média, que é a razão entre o deslocamento, né, pelo intervalo de tempo, ΔS dividido por ΔT. A gente lá na frente vai dar uma estudada com mais detalhe. Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, o Sistema Internacional de Unidades é um conjunto de unidades que foram colocados em uma tabela, que são utilizados por cientistas do mundo todo. Existem dois tipos de sistema de unidades, dois tipos de unidade nesse sistema internacional. A gente tem as unidades, a gente tem as grandezas físicas fundamentais, certo? E as grandezas físicas, e a gente tem as grandezas derivadas. Por exemplo, aqui no Sistema Internacional de Unidades, essa grandeza tempo, massa e comprimento, essa grandeza física aqui, tempo, massa e comprimento, são grandezas físicas fundamentais. As demais derivam dela, certo? Por exemplo, velocidade, que não está aqui na tabela, porque isso aqui é apenas uma relação das grandezas físicas, mas aqui não tem todas as grandezas, certo? A gente tem mais grandezas físicas, por exemplo, velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, certo? Aqui são apenas uns exemplos. A gente tem as três principais, né, que é o tempo, massa e comprimento, né, que são as fundamentais, as grandezas fundamentais, e tem as derivadas, certo? As derivadas, a gente pode ter força, massa, aceleração, ok? Quantidade de movimento, mas aqui a gente tem as grandezas físicas fundamentais, certo? Tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica. Aqui são as grandezas fundamentais. Sistema Internacional de Unidades, pessoal, a gente tem aqui as grandezas físicas fundamentais: comprimento, massa e tempo, certo? A gente viu que a massa no Sistema Internacional, ela tem como unidade de medida o quilograma, o tempo o segundo e o comprimento o metro.
Nessa parte aqui de unidade de comprimento, eu acredito que não seja problema para vocês, né? Isso aqui vocês já viram de forma demasiada no ensino fundamental, né? Mas aqui não custa nada a gente fazer uma revisão, porque a gente vai precisar, certo? Quando está tratando de unidade de comprimento, a gente tem no sistema internacional aqui, ó, de azulzinho aqui a gente tem o metro, certo? O metro, que é a nossa unidade no sistema internacional, certo? Essas aqui que estão à esquerda, acima, são os múltiplos do metro, quilograma, hectômetro, metro. E aqui à direita do metro, né, aqui abaixo, a gente tem os submúltiplos do metro, que são decímetro, centímetro e milímetro. Todos vocês sabem, acredito que aqui não seja problema para vocês, quando eu estou, por exemplo, quando eu estou aqui em quilograma e quero passar para metro, né, vou passar de quilômetro para metro. Como é que eu faço essa transformação? Eu vou andar 1, 2, 3. Vou andar 3 casas. Eu vou multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Então eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então quando eu passo de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. É por esse motivo que 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000 metros. Tenho aqui 1 quilômetro, quero passar para metro. A gente já viu, ó, multiplico por 1000. Então 1 vezes 1000, 1000 metros. O processo inverso, ó, quando eu estou em metro, estou aqui em metro, quero passar para quilômetro, eu vou dividir por 1000. Vou dividir por 10 uma vez, 2, 3. Então eu vou dividir por 1000. Ok? Acredito que isso aqui seja tranquilo para vocês. Estou em metro, quero passar para centímetro. Ó, vou andar quantas casas? 1, 2. Vou multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes. 10 vezes 10, 100. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Por quê? Porque eu vou multiplicar por 10 vezes 10, 100. Então, 1 vezes 100, 100. Então, por isso que 1 metro equivale a 100 centímetros. Quando eu estou em centímetro e quero passar para metro, é o processo inverso. Eu vou dividir por 10 uma vez, 2 vezes. Então, eu vou dividir por 100. Ok? Então, acredito que isso aqui não seja problema para vocês. Unidade de massa. Pessoal, no sistema internacional a gente viu que a unidade de massa é o quilograma, né? Quilograma. Quando eu quero passar de quilograma nessas unidades de massa, vocês observam que aqui o grama está no centro, né? À esquerda eu tenho os múltiplos do grama e à direita eu tenho os submúltiplos do grama. Se eu tiver, por exemplo, aqui 2 kg, uma massa de um corpo de 2 kg, eu quero saber o valor em grama. Como eu devo proceder para transformar em grama? Ó, eu vou para ir de quilograma para grama, eu vou deslocar quantas casas? 1, 2, 3, certo? Então eu vou multiplicar por 10 quantas vezes? 3 vezes, ó. 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, quando eu passo de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Quando eu vou fazer o processo inverso, passar de grama para quilograma, aí eu divido por 1000. Pessoal, o importante é vocês terem essa tabela na cabecinha de vocês, certo? Não tem erro. Andou para a direita, cada casa que você andar para a direita, você vai multiplicar por 10, certo? Se eu quero passar de quilograma para decigrama, eu vou multiplicar o valor que eu tenho em quilograma, quantas vezes por 10? 1, 2, 3, 4. Então, passar de quilograma para decigrama, eu vou multiplicar 4 vezes por 10 o valor que eu tenho em quilograma, certo? O processo inverso, você divide, ok? Então, o importante é que vocês mentalizem tanto essa tabela aqui, como a outra anterior de unidade de comprimento. Unidade de tempo. Pessoal, para a análise do tempo, a gente utiliza as unidades hora, minutos e segundos, certo? Mas tem essa tabelinha aqui, para vocês, quem quiser decorar, tudo bem, pode decorar, mas o importante nessa questão do tempo é vocês saberem duas informações. Primeiro, todo mundo sabe aqui que 1 hora tem 60 minutos. Quem não souber, pois fique sabendo agora. 1 hora tem 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Vocês sabendo esses dois aqui,
é o suficiente para resolver qualquer questão onde envolva essa questão onde envolva essa situação de unidade de tempo, transformar de hora para segundo, de segundo para hora. Então é uma regrazinha de 3, uma matemáticazinha, uma regrazinha de 3, isso é finir, certo? Então quando eu quero passar de hora para minuto, eu multiplico por 100. Por exemplo, 2 horas equivalem a quantos minutos? Você vai pegar esse 2 e multiplicar por 60, dá 120 minutos, certo? Então 2 horas tem 120 minutos. Quando eu quero passar de minuto para hora, divido por 60, ok? Estou em horas, quero passar para segundos, eu multiplico por 3.600. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Professor, como é que o senhor sabe disso? É porque, pessoal, ó, 1 hora não tem 60 minutos? Cada minuto não tem 60 segundos? Então, você vai multiplicar 60 vezes 60. Por isso que 1 hora tem 3.600 segundos. O processo inverso, passar de segundo para hora, divide por 3.600. Então, ó, não esqueça. Essa tabela aqui não precisa vocês decorarem, não. Essa relação aqui não precisa vocês decorarem, não. Vocês precisam saber de 3 informações. Eu falei em 2, mas na verdade são 3. Vocês precisam saber que 1 hora tem 3.600 segundos, certo? 1 hora tem 3.600 segundos, que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. Zé finir. Para fazer a transformação é só fazer uma regrazinha de 3, ok? Vamos aqui iniciar o estudo da cinemática. Instante e intervalo de tempo. Pessoal, no estudo da cinemática, a gente vai trabalhar bastante com essa grandeza tempo, certo? Bastante mesmo. E a gente vai trabalhar bastante com essa grandeza, instante e intervalo de tempo. O T0, geralmente o T0 é a origem dos tempos, ou seja, é quando eu começo a observar um fenômeno físico. Cronometrei, vou cronometrar o movimento. Geralmente quando você vai observar um fenômeno físico, com a análise de um cronômetro, de um relógio, você zera o relógio, você zera o cronômetro. Então geralmente T0 é igual a 0, certo? Geralmente T0 é igual a 0. Quando a gente estiver estudando fenômenos físicos, né, analisando o tempo do fenômeno físico, T0 é igual a 0, certo? Depois de 10 segundos, eu estou cronometrando o fenômeno físico. Depois de 10 segundos, aí eu tenho T1 igual a 10. Então, o instante T1, esse instante de tempo, T1 igual a 10 segundos, é o tempo que já transcorreu o nosso fenômeno físico, certo? T2 igual a 20 segundos. Quando eu quero saber o intervalo de tempo entre dois instantes, eu tenho que fazer da seguinte forma. Se eu quiser saber o intervalo de tempo entre T1 e T0, não tem segredo. Falou intervalo de tempo, meu povo, ó, falou intervalo de tempo, vocês têm que fazer da seguinte forma. Se eu quiser saber o intervalo de tempo entre T0 e T2, é o tempo transcorrido entre esses dois instantes, certo? Entre o instante em que eu acionei o cronômetro do relógio, certo? Até esse instante final, 20 segundos. Então, para eu calcular o intervalo de tempo, sempre, estou falando, ó, frisando, é sempre, é tempo final, é instante final. Quem é o nosso instante final? 20, T2, menos o instante inicial, T0. Sempre é instante final menos inicial, 20 menos 0, por isso que ΔT dá 20 segundos. Agora, se eu quero o intervalo de tempo entre T1 e T2, eu quero saber o tempo transcorrido entre esses dois instantes. Como é que eu devo proceder? Quem vai ser o instante final agora? T2 menos o instante inicial, T1. T2 menos T1, certo? Mas genericamente, ó, a expressão matemática é essa, ó, ΔT, ó, que é o nosso intervalo de tempo. O delta, pessoal, na física sempre vai caracterizar a variação de alguma coisa, variação de alguma grandeza. Aqui especificamente é do tempo, né? ΔT, variação do tempo. É sempre instante final menos inicial, sempre. Variação de velocidade, ΔV, velocidade final menos inicial, ok? Variação, a gente vai ver aí daqui a pouco, variação da posição, ΔS, é sempre posição final menos posição inicial, S menos S0, ok? Espaço.
Pessoal, o espaço ele determina a posição da partícula na trajetória, certo? Posição essa, para o cálculo da posição, ela é dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto O, que é a nossa origem dos espaços. Essa posição, pessoal, ela pode ser tanto positiva como negativa, ok? Por exemplo, esse valor menos 10, esse valor menos 10 aqui, esse valor menos 10 representa a posição de um móvel em determinado instante, certo? Esse valor menos 10, se eu pegar, por exemplo, aqui outra posição, 20 metros, é a posição, vamos supor que um móvel está em um determinado instante nessa posição, né, nesse ponto aqui. Então, esse valor 20 metros vai caracterizar a posição do móvel na trajetória desse instante. Significa dizer o quê? Que a partícula nesse instante está a 20 metros de distância da origem, ok? Quando o móvel está na posição menos 10, significa que ele está à esquerda da origem. Vocês sabem que à esquerda da origem nós temos valores negativos, né? A direita positivo. Então, se o móvel está na posição menos 10, significa dizer que nesse instante ele está a 10 metros da origem, porém do lado esquerdo. Vamos aqui para o deslocamento escalar. Pessoal, o deslocamento escalar, que é o nosso ΔS, ele é sempre a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço na trajetória, certo? Como eu tinha falado para vocês, ó, o delta na física é sempre a variação, né? ΔS é sempre posição final menos posição inicial, S menos S0, certo? Se um móvel se deslocou, ó, nesse exemplo que eu coloquei aqui, se um móvel se deslocou dessa posição 0 metros até a posição 20 metros, qual é a posição inicial dele? Inicialmente ele está aqui, ele veio daqui para cá, ó. Se no final ele está na posição 20 metros, qual foi o deslocamento? Posição final menos a inicial, 20 menos 0, 20 metros. Então, ΔS é 20 metros. Já a distância percorrida, pessoal, é a grandeza física, é uma grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes, certo? Diferentemente do deslocamento escalar, a distância percorrida ela é sempre positiva, certo? Por isso que eu disse aqui, ó, que ela é calculada sempre em valor absoluto, ok? Porque é o seguinte, ó, eu falei que a partícula aqui nesse exemplo se deslocou da posição 0 até a posição 20 metros, mas ela poderia ter deslocado ao contrário, ela poderia vir no sentido contrário, da posição 20 metros até a posição 0. Nessa situação, vindo da posição 20 metros até a posição 0, qual seria o deslocamento? A posição final seria 0, então ia ficar 0 menos. Qual a posição inicial? 20. 0 menos 20, menos 20. Então, o deslocamento escalar deu menos 20 metros. Mas será que a distância percorrida é menos 20 metros? Jamais, né, gente? Quando se fala em distância percorrida, é o valor positivo. A distância percorrida é em valor absoluto. É o que ele efetivamente... certo? A distância percorrida entre esses dois pontos, certo? Daqui para cá, ó, de 20 metros até 0 metro, a distância é 20 metros. Não tem sentido eu falar em distância percorrida, é um valor negativo. Quando eu digo que a distância de Pindoretama a Fortaleza é 60 km, por exemplo, não sei exatamente quanto é, mas é mais ou menos isso aí, 60 km, eu estou falando em termos, em valores absolutos. Eu não posso dizer que a distância de Pindoretama a Fortaleza é menos 60 km. Não tem sentido, né? Menos 60 km. É 60 km. É o valor absoluto, ok? A distância percorrida, seguindo diferentes trajetórias, é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois pontos. Por exemplo, eu tenho aqui Pindoretama, vou colocar um exemplo prático aqui. Eu tenho Pindoretama, eu tenho Fortaleza. Eu vou de Pindoretama a Fortaleza, eu posso ir de Pindoretama a Fortaleza pela Estrada da Coluna, fazendo esse trajeto, certo? Que é a maior distância. Ou eu posso ir de Pindoretama a Fortaleza por outro trajeto, certo? Sei lá,
Vou por Aquiraz e vou pelo Porto das Dunas. Posso ir para Fortaleza também por esse percurso, que é outra trajetória. Ou eu posso ir de Pindoretama para Fortaleza seguindo esse trajeto aqui, certo? Ok? Qual é a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Pessoal, a distância percorrida vai ser a distância que você se deslocou, que você percorreu nesse trajeto, certo? O deslocamento vai ser sempre o quê? Posição final menos posição inicial, certo? Se eu fui de Pindoretama até Fortaleza pela Estrada da Coluna, ou se eu fui de Pindoretama a Fortaleza pela CE 040, por exemplo, pelo trajeto 2, aqui nesse trajeto 1, indo pela Estrada da Coluna, eu vou ter uma distância maior, certo? Indo pela CE 040, passando por Aquiraz e Eusébio, eu vou ter uma menor distância. Essas duas distâncias aqui, percorridas, tanto pelo trajeto 1, pelo trajeto 2, se a gente fizer uma comparação, a distância percorrida no trajeto 1, ela é maior do que a distância percorrida no trajeto 2, ok? Mas se você tomar o deslocamento como sendo posição final, né, que é o ponto B, menos a posição inicial, aqui você vai ter essa menor distância, certo? Ó, essa menor distância aqui, ok? O deslocamento é sempre posição final menos posição inicial, pessoal. Aí, o importante é vocês saberem essa diferença entre distância percorrida e deslocamento. O deslocamento é sempre a diferença entre a posição final e a posição inicial. A distância percorrida é o tamanho dessa linha, certo? É o comprimento desse percurso. É o quanto você se deslocou, ok? Velocidade escalar média. Pessoal, a velocidade escalar média, ela é sempre a razão entre ΔS sobre ΔT. É deslocamento, certo? Deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Vocês sabem que o deslocamento escalar é S menos S0 e o intervalo de tempo é T menos T0. Aqui é só para a gente dar ênfase aqui, ó, unidade de medida da velocidade escalar média no Sistema Internacional, o metro por segundo, certo? Por quê? Porque o ΔS é em metros, tá aqui em cima, certo? E o tempo é em segundos, aqui embaixo, então fica metro por segundo. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial, a gente já viu, T é o instante final e o T0 é o instante inicial. Pessoal, no Sistema Internacional de Unidades, né, eu já falei para vocês, a unidade de velocidade é o metro por segundo e o sistema usual utilizado, que a gente vê no dia a dia, é o quilômetro por hora a velocidade. Quando eu quero passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, certo? E quando eu quero passar de quilômetro por hora a velocidade e transformar em metro por segundo, eu divido por 3,6. Então aqui eu já tenho essa relação, ó. Passar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Pessoal, o movimento retilíneo uniforme, a característica principal dele é que o veículo, o móvel, ele percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo, certo? Essa é a característica principal do movimento retilíneo uniforme e, por consequência, por esse motivo, a velocidade, né, a velocidade do móvel, a velocidade escalar, o valor da velocidade é constante, certo? Não muda o valor da velocidade. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, diferente de zero. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Um móvel que se desloca sempre com velocidade de 100 km por hora. O tempo passando, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, e a velocidade, o seu valor não muda, ok? Na figura abaixo, o automóvel realiza um movimento retilíneo e uniforme, pois percorre distâncias iguais. Então, observe aqui que ele percorre sempre 10 metros, gastando 1 segundo. Então, ele vem da posição 20 até a posição 30 metros. De 20 até 30 metros, ele faz esse movimento gastando 1 segundo. Ó. De 0 até 1 segundo, transcorreu-se um intervalo de tempo de 1 segundo. De 30 metros até 40 metros, ó, ele andou 40 metros, né? Posição final menos inicial, 40 menos 30, 10 metros, e um intervalo de tempo também de 1 segundo. Então, ou seja, ele anda sempre 10 metros, ele percorre sempre a distância de 10 metros a cada 1 segundo, ou seja, a velocidade é 10 metros por segundo, constante.
Aqui a gente vê os tipos de movimento, né? Progressivo e retrógrado. Movimento progressivo, sempre a velocidade é positiva, ou seja, o móvel se desloca no sentido da trajetória, se afastando da origem. Observe que o móvel aqui se desloca para a direita. Movimento retrógrado, o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória, portanto, velocidade negativa. Aqui a gente tem a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, né? S igual, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, certo? Onde eu, para vocês memorizarem, eu chamo isso aqui de fórmula do sorvete, ó, sorvete, para ninguém esquecer. S igual a S0 mais VT. Ok, pessoal, por aqui a gente termina a nossa aula, certo? Termina a nossa aula por aqui. Desejo a todos aí boa sorte, bons estudos e que Deus nos abençoe.